As pessoas estão tensas, a gente vê claramente isso. Então, uma agressão à população civil, né, vamos dizer, a gente vê que mesmo que isso aqui só tenha sido, vamos dizer, uma batição de clara, vê-se claramente que o governo subiu o tom em relação à segurança pública, subiu o tom. Se isso se refletir em violência à população civil, eu temo que o ambiente pode, vamos dizer, eclodir o ambiente social e aí podemos ter uma situação de difícil controle. Então, Eugênio Aragão, muito obrigada aqui por estar conosco no Tutameia. Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. A gente queria entender o que está acontecendo no Rio. O que é que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que foi essa medida do Temer? Olha, a medida do Temer é parte de um contexto maior, da conjuntura nacional, né? Temer está hoje se vendo contra a parede, o seu índice de impopularidade crescendo dia a dia, né? Ele vê que no ano eleitoral ele já não segura mais a bancada dele para os projetos, vamos dizer, de desconstrução de direitos, né? O que ele resolveu chamar, ele e Romero Jucá resolveram chamar de modernização, que de modernização não tem nada, e ele precisa de uma pauta. Porque a tendência é o PMDB se desgastar junto com ele, né? O PMDB nacional é um partido forte, de enorme capilaridade nos municípios, mas a imagem está indelevelmente associada a todos os maus feitos dos últimos anos, esses escândalos todos, né? Vários dos líderes do PMDB estão hoje respondendo a processo. Tem inclusive, os grandes líderes do PMDB do estado do Rio de Janeiro estão presos, né? E o Pezão numa situação de desespero, em que ele não controla mais nada pelo simples fato que o estado dele foi à bancarrota, né? Ele não consegue nem mais pagar os serviços básicos do Estado. Então, isso tudo faz com que, evidentemente, vamos dizer, a necessidade de uma pauta nova se torna um assunto emergencial, né? Na verdade, e aí diga de passagem, com o apoio do próprio Pezão. Por quê? Porque interessa ao Pezão dar um desafogo ao PMDB, né, que precisa de uma pauta, e, por outro lado, também tira dele o abacaxi da segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, isso posto, se a gente analisar as medidas do Temer, foi feito muito mais barulho do que, na verdade, o que elas realmente significam. A medida é uma clássica intervenção no Estado para a garantia da ordem pública, né? Restrita às competências do artigo 145 da Constituição, isto é, segurança pública, sem nenhum tipo de restrição de direitos, de absolutamente nada, né? É somente realmente a intervenção no Estado, com a designação de um interventor com competências muito limitadas, que são limitadas à área de segurança pública. Portanto, nós vamos ter um general que vai fazer, às vezes, do secretário de Segurança Pública e vai ter, sob seu comando, a Polícia Civil e a Polícia Militar, enfim, as forças do Estado. Se ele quiser pedir reforço da Força Nacional, ele terá. Certamente ele também terá apoio das Forças Armadas, mas me parece que essa intervenção das Forças Armadas, vamos dizer, demandaria, vamos dizer, aquela garantia da ordem pública, que é um decreto à parte, não é este decreto. Portanto, na verdade, nem se fala de uso das Forças Armadas, se fala simplesmente de mudança de comando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que passa a responsabilidade da União.
Isso significa, provavelmente, mais recursos também para a segurança pública do Rio de Janeiro. Mas não muito mais do que isso. A grande preocupação que a gente tinha era que se repetisse uma Operação Rio, como nós tivemos no governo Itamar Franco, né? Que realmente foi um desastre total, foi uma sistemática violação dos direitos civis da população. O exército subia os morros com soldados vestindo balaclavas e sem identificação, né? E saía arrebanhando as pessoas que eles julgavam suspeitas, evidentemente aqueles de cor escura, não é isso? Colocava na boleia do caminhão do Exército e levava lá para a triagem lá de Bom Sucesso, onde tinha juízes de plantão emitindo sentenças, emitindo mandados de prisão a rodo, ou às vezes também mesmo, segundo se desconfiava, mandados de prisão em branco, para os militares mesmo saírem preenchendo os mandados de prisão. Houve aquela tragédia no cruzeiro do Morro do Alemão lá, onde vários jovens foram assassinados, né? Até hoje isso não foi esclarecido, se aqui foi em decorrência da atuação dos militares ou não, mas está ali. Depois nós tivemos a intervenção das Forças Armadas em conjunto com as forças do Estado em vários morros para a criação das UPPs no Rio de Janeiro, e a Força Nacional, que também foi um desastre total, com os brucutus, os tanques entrando no morro, né? Enfim, nós não temos uma boa experiência de intervenção militar na segurança pública no Rio de Janeiro. Infelizmente, vamos dizer, não é um terreno bom para atuação de exércitos. Na sua fala... O Rio de Janeiro pode se transformar numa faluja, né? E não é isso que se quer. Agora, se isso tem a ver realmente com as eleições deste ano, eu creio que não. Eu creio que não, por um motivo muito simples. Se ele realmente quisesse algo mais robusto, ele teria feito. Vamos dizer, o modelo é muito, vamos dizer, muito light, né? Em segundo lugar, o PMDB está se preparando para as eleições. As disputas intrapartidárias estão acontecendo. Ele não pode fazer uma coisa dessa sem conversar com os russos. Tem muita gente com pretensões. Ontem mesmo, ainda nós vimos lá a senadora Rosa de Freitas, do Espírito Santo, chamando para a briga o governador Paulo Artung, dizendo que ele ia concorrer dentro do partido. Ela ia concorrer dentro do partido para disputar com ele a indicação para governadora do estado. Então, a gente vê que dentro do PMDB está havendo uma fervilhância também, uma fervilhação aí do ambiente político, que não condiz com anulação ou impedimento de eleições. Tá? Então, eu não acho que é isso, não. Eu acredito que simplesmente o que está aqui é uma tentativa de se criar um factoide que encubra vamos dizer, a caprichapante derrota do Temer naquela pauta dele da Previdência Social. Na sua fala agora, o senhor usou várias vezes a palavra desastre, né? O senhor acredita que essa medida também será um desastre, como as demais que o senhor citou anteriormente? Olha, pelo fato de ser uma medida extremamente leve, desculpa, gente. Meu filho, agora eu não estou podendo. Você pede lá embaixo para registrar. Pede para registrar. Desculpe, gente. Não, tem que pede a menina para registrar lá embaixo. Tem que registrar. Registrar. Aqui, ó. Registra. Pede para ela preencher isso, tá? Desculpe. Mas então, pelo fato de ser uma medida extremamente leve, né? Eu acredito que a chance de ali se desenvolver algo mais grave, se não houver uso das Forças Armadas ou de força realmente, vamos dizer, de violência contra a população civil, eu acredito que isso vai ser, na verdade, simplesmente uma batição de clara, né? Não vai ser mais do mesmo do que a gente já viu.
Agora, o grande receio meu é o seguinte, se houver a disposição do general, e a gente sabe perfeitamente como é que trabalha a cabeça do general Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional, se houver disposição dessa ala do Exército que está com Etchegoyen, de realmente radicalizar na segurança pública do Rio de Janeiro, aí realmente nós podemos ter uma fagulha de um processo de, vamos dizer, de deterioração do cenário. Né? Veja bem, o ambiente está tenso no país. Né? Houve uma desconstrução enorme de direitos. As pessoas não estão sendo pagas no Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro está sendo escancaradamente degradada. Né? Um enorme número de desempregados. Né? As condições de transporte, principalmente das áreas mais afetadas, para a área onde as pessoas têm os poucos empregos, no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, é de uma qualidade péssima. Né? Rio de Janeiro mais parece hoje um estado falido. Né? E as pessoas estão tensas. A gente vê claramente isso. Então, uma agressão à população civil, né? Vamos dizer, a gente vê que mesmo que isso aqui só tenha sido, vamos dizer, uma batição de clara, vê-se claramente que o governo subiu o tom em relação à segurança pública. Subiu o tom. Se isso se refletir em violência à população civil, eu temo que o ambiente pode, vamos dizer, eclodir o ambiente social e aí podemos ter uma situação de difícil controle. Né? Então, eu acho que conviria esse estudo de cenário ser feito de forma muito cuidadosa por parte daqueles que hoje se aventuram em assumir a segurança pública do Rio de Janeiro, que, sem dúvida nenhuma, é das áreas mais complexas de gestão pública. Não é algo para iniciante, não é algo para amadores. E as Forças Armadas não seriam iniciantes nessa área? Um cenário bélico. O cenário bélico se caracteriza pela necessidade de uso de força máxima. Então, de uso de força total para debelar um inimigo que está em condições de superioridade ou, pelo menos, de identidade. A segurança pública, ela obedece à lógica inversa. A segurança pública, ela obedece à lógica do mínimo de força para resguardar os direitos civis, né? As garantias fundamentais. Então, o Estado, ele usa força, com o Estado de Direito, usa força em relação à população, no momento em que ele desempenha seu monopólio de violência, de forma proporcional. Né? O militar usa de forma desproporcional, porque ele precisa buscar a supremacia de força. Então, toda vez que você vai usar força militar, força bélica, num ambiente de população civil, você corre elevadíssimos riscos. Sempre, sempre. Né? É só ver o Iraque, ou ver o Afeganistão, né? Ou ver a Líbia, que, enfim, eram problemas essencialmente de segurança pública que estavam em jogo, né? Ou seja, manifestações públicas que fugiram do controle e receberam um tratamento bélico. Né? E aí você tem, fatalmente, um paradoxo teórico entre segurança pública e força bélica, né? Que é resolvido na prática pela quebra do princípio da proporcionalidade. E aí, quando isso acontece, você não sabe como é que a população pode reagir. Porque o que faz a população não ir para cima das barricadas é o medo de morrer. É o medo de perda. Se a agressão que a população civil recebe é uma agressão letal, essa barreira, ela desaparece. Tudo ou nada. E as pessoas vão para cima das barricadas. É só ver vários exemplos, né, disso daí, como, por exemplo, a Revolução Iraniana, né, na década de 70, a Revolução Russa, as pessoas
foram para as ruas porque não queriam a guerra, porque não queriam morrer na guerra. Os soldados, que eram essencialmente filhos de camponeses, não queriam ir para a guerra. E isso que desencadeou a Revolução Russa. Foi o não à guerra, a Primeira Guerra Mundial, a agressão alemã. A Revolução Portuguesa de 74 também foi um não à guerra colonial. Os capitães se rebelaram contra o Império. Contra a guerra colonial, que estava ceifando a vida dos jovens portugueses que iam para a tropa, não é isso? Então, agora é a mesma coisa, quer dizer, no momento que você, vamos dizer, beliciza o ambiente e cria, e cria um cenário em que é usado força letal contra a população ela passa daquele limite, né? de contenção pelo medo, né? E aí, nesse momento, então, é que acontecem os cenários de descontrole social. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Isso não é brincadeira, né? O Rio de Janeiro, hoje, tem características claras de um Estado falido, né? Um Estado falido no sentido de failed state, um Estado que não consegue desempenhar as suas funções mínimas. Isso é na área de saúde, na área do serviço público em geral, porque qual é o funcionário público que vai se desempenhar sem pagamento do seu subsídio, dos seus vencimentos, né? De uma Assembleia Legislativa corrompida, né? A gente viu isso em vários cenários do Rio de Janeiro, de um Poder Judiciário que fugiu do controle, que hoje simplesmente se porta feito um crime organizado, sequestrando recursos do Tesouro Estadual para ser pago, né? O meu primeiro, quando o pirão é pouco, não é isso? O judiciário faz isso. Um judiciário que as listas da população não tem moral nenhuma, que tem até um restaurante de luxo dentro do Tribunal de Justiça, tem pratos gourmet que são levados para os gabinetes dos procuradores, dos desembargadores, na cara de pau da população, né? Você vê aquela caminhonete de delicatessen chegando junto ao Tribunal de Justiça todo dia de manhã. Quer dizer, a coisa chegou uma sem-vergonhice de um jeito que a população não é obrigada a aguentar isso. Está todo mundo sem receber o seu dinheiro, pagando impostos, e os outros vivendo nababescamente às custas da população civil, e ainda por cima a população civil levar chibata. Isso aqui é um cenário vamos dizer, de um extremo esgarçamento do tecido social. Nesse sentido, o desfile de carnaval meio destampou um pouco essa percepção de política do golpe e de tudo isso. Você acha que tem alguma influência esse carnaval mais politizado que a gente teve esse ano? Foi um sinal, né? Foi um sinal de como estão os ânimos. Foi um sinal de como estão os ânimos. Eu não costumo achar que, vamos dizer, a manifestação lúdica ela seja capaz de se transformar automaticamente numa manifestação de insatisfação violenta. São setores à parte. Aquilo é uma manifestação lúdica de caricatura, né? Está se caricaturando o cenário político, né? Por mais ácidas que tenham sido as críticas, elas não passaram do cenário lúdico, né? Agora, a gente não sabe, a verdade é que, vamos dizer, o imaginário popular em relação às instituições hoje é muito negativo, né? A reputação das nossas instituições estão muito em baixa. E nesse sentido... Isso se agravou muito depois de 2016 com o golpe. Você falou antes da ala das Forças Armadas ligadas ao Etchegóin, falando das instituições. A instituição Forças Armadas vai estar confortável em fazer essa intervenção? O Vilas Boas, o comandante Vilas Boas, tem sido sempre muito crítico a esse tipo de ação. Quer dizer, o Exército não é capitão do mato, vamos falar.
Mas o que, vamos dizer assim. Exército, como é que as Forças Armadas vão se enxergar fazendo esse papel agora que o Temer colocou para elas? Olha, as Forças Armadas, primeiro, elas não são uma coisa única. Claro que elas têm disciplina, elas têm uma doutrina, né? Mas nós sabemos que com as Forças Armadas tem essa interface com a política, né? Com a política que é assunto civil, né? Aí nós temos várias expressões dentro das Forças Armadas, que isso vamos dizer, não é uma atividade típica deles. Então, aí ela se divide, se dispersa. E aí a gente tem vários setores das Forças Armadas. Mas eu acredito que a grande maioria dos militares hoje é constituída de profissionais sérios, de pessoas que se profissionalizaram muito nos últimos anos, inclusive com o esforço que foi feito nos governos do PT de reequipar as Forças Armadas, não é isso? Através de processos de modernização dos seus processos, do seu equipamento, e inclusive envolvimento das Forças Armadas também em cenários de assistência humanitária, mundo afora, e também um ensino sistemático nos cursos militares, tanto para oficiais quanto para praças, de noções de direito internacional humanitário. Tá? Então isso mudou muito a percepção deles em relação à política. Eu acredito que a grande maioria das Forças Armadas não queira se meter em assuntos que não é deles. Não seria profissional. Eles sabem das suas fragilidades, das suas debilidades para atuar num cenário desse. Hoje a reputação das Forças Armadas é boa no Brasil. É das poucas instituições que não se envolveram em confusão, né? Ou pelo menos de uma forma geral. Então, isso daí para eles é entrar num cenário em que eles só têm a sofrer desgaste, né? Porque é um cenário humanamente impossível de ser superado, né? Esse cenário de violência no Rio de Janeiro, sem que se trabalhe, vamos dizer, a presença do Estado como um todo dentro dos bairros conflagrados, né? Presença do Estado é o quê? Investimento em educação, investimento em saúde, investimento em serviço social, não é isso? Investimento em habitação, em saneamento, né? É isso que o Estado tem que fazer, né? A tratar a segurança pública de forma divorciada de todo esse cenário, né? Só pode criar mais violência. Então, e me parece que a maioria do pessoal das Forças Armadas sabe disso. Claro que nós temos pessoas individuais dentro das Forças Armadas que são, vamos dizer, cabeças quentes. Me parece que, inclusive, essa impressão que eu tenho do general Etchegoia, que, afinal de contas, também, que não é de se estranhar, porque a árvore, vamos dizer, a maçã, ela não cai muito longe do seu tronco, não é isso? Então, me parece que ali tem uma visão de uso da força que não é condizente com o Estado democrático de direito. E isso é um risco. Isso é um risco. Hoje, principalmente, o risco maior é que as instituições do próprio Estado que poderiam reagir a isso tudo, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que hoje é um órgãozinho, é um ministério sem recursos, sem absolutamente, liderado por uma desembargadora aposentada que não tem noção de absolutamente nada da pasta dela, né? Esse desmanche dessas políticas públicas, elas fazem com que nós tenhamos menos possibilidades de reagir vamos dizer, a uma investida violenta. Abre mais espaço para os cabeças quentes. Abre mais espaço para os cabeças quentes. E ainda mais que, vamos dizer, esses cabeças quentes saíram do armário, né? É só ver a turma que queria fazer um bloco de carnaval em São Paulo, festejando o DOI-CODE e o DOPS, né? Então a gente vê que essa turma tá pululando por aí, né? Não é um ambiente bom. O que mais preocupa também é que existem cabeças quentes dentro dos ambientes das comunidades também,
que são, por exemplo, os milicianos, a milícia. Como é que eles vão lidar com a milícia? A milícia vai virar uma força auxiliar informal dessa intervenção? Porque a milícia, ela é law and order, mas assim, de um modo, digamos, extremamente descontrolado. Tem relações carnais com o tráfico, né? Tem relações com o tráfico, com o qual ele também mantém relações beligerantes. Temos uma polícia no Rio de Janeiro que está toda ela infestada de corrupção e de envolvimento com crime organizado, né? Eu não sei como é que eles pretendem agir nesse cenário, não. Nós vimos que, por exemplo, todo aquele esforço no governo do Sérgio Cabral em relação às UPPs, com o Mariano, não é isso? Como secretário de Segurança Pública, não levou a nada, porque, na verdade, não levou ao desmanche das organizações violentas, né, como o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e coisas do gênero, mas levou apenas que elas se recolhessem, né? Elas saíram do Rio de Janeiro, foram para o interior, foram para Teresópolis, para Petrópolis, Nova Friburgo, e no momento em que o Estado mostrou fragilidade, elas voltaram para o morro do jeito que elas estavam antes. Ou seja, o que o doutor Mariano e que o Sérgio Cabral fizeram, né, com esse esforço de UPPs, para mim não foi nada mais do que uma aldeia potemkiana, não é isso? Aquela prática que se tinha lá na Rússia de enganar os emissários do Czar, montando cenários falsos sobre a realidade local. É como a gente vê naquela peça do Nikolai Gogol, do Revisor, não é isso? Pregaram uma peça no Estado. E o Estado foi bobo e achou que estava em cima da carne seca, mas não estava coisíssima nenhuma. Na primeira oportunidade, eles voltaram. É um cenário que o nosso entrevistado de há pouco, o José Eduardo Soares, ele disse que pode se repetir no Rio de Janeiro, ou seja, haver uma redução momentânea, ou um controle momentâneo da criminalidade, enfim, de todos esses problemas na área de segurança no Rio de Janeiro, e na hora que tira a tampa, isso explode com violência e âmbito ainda maior. Você não resolve o problema de segurança pública sem uma política. Não posso agora. Sem uma política de organização de base, tá? Não tem condição. Ou seja, o que você tem que fazer é investir em capital social nas comunidades, com a presença permanente do Estado. Mas tem que investir em capital social. Isso significa criar novamente as associações de bairros, as associações das comunidades, fortalecê-las, dar funções claras para elas, criar campanhas de vacinação e de saúde, saúde dental, ter presença ali em escola, de preferência de turno integral para as crianças, atividades esportivas. É assim que, vamos dizer, a comunidade ela se vacina contra atores violentos dentro dela. Mas só ela que pode se vacinar. Não adianta ficar toda hora querendo colocar ali um remedinho que não é nada mais do que um remédio de dor, que acabou o seu efeito, volta tudo de novo, né? Quer dizer, ao invés de realmente vacinar a comunidade, estamos trabalhando com placebos, né? Então isso daí realmente não adianta, e isso que o governo Temer está fazendo é mais um placebo, porque se isso não for acompanhado de políticas públicas, esquece. E qual é o desdobramento eleitoral e político dessa medida? Você vê alguma intenção política eleitoral nessa medida? Olha, ele assumiu um elevadíssimo risco. Né? Ele, vamos dizer, ele trucou.
Por quê? Se der certo, o que é muito difícil dar certo, porque esse povo não tem visão de conjunto, né? Que eu falei que é de política pública, de intervenção no investimento de capital social, né? Se isso aqui levar a um fracasso, isso só aprofunda mais ainda, vamos dizer, a imagem, quer dizer, só aprofunda mais ainda a má reputação do PMDB e dessa turma toda, né? Ou seja, ele jogou pesado. Se ele acha que isso daqui pode ser um trunfo eleitoral, tinha coisas melhores para ele fazer. Tinha coisas melhores para ele fazer do que se meter na segurança pública do Rio de Janeiro, né? A questão eleitoral seria melhor resolvida com infraestrutura, com criação de empregos, não é isso? Com programas sociais de grande impacto, né? É assim que se trabalha eleitoralmente. Mexer com segurança pública só porque, claro, é uma preocupação do brasileiro, mas isso não significa que o brasileiro está dando apoio a que tanques de guerra entrem nas comunidades, nos morros. O fato de o Bolsonaro ter essa posição hoje no quadro eleitoral e a direita, o PSDB, essa turma toda, não ter um candidato, não levaria o governo a tentar, capturar essa bandeira para fortalecer um candidato de centro, de direita? Porque eles estão sem nome. A verdade é que, passado todo esse tempo, não há um nome. Ontem mesmo o Hulk anunciou que não vai ser candidato. Não tem um nome. E tem o Bolsonaro, que é esse personagem bastante complexo, complicado, e que tem a questão da segurança como prioridade. Isso não pode ser uma tentativa de capturar esse eleitorado favorável que hoje namora com Bolsonaro? Olha, a verdade é o seguinte: eu creio que Bolsonaro, em termos de expressão eleitoral, vai se desmanchar rapidamente, feito um redoxon dentro da água. Tá? Porque Bolsonaro, ele tem aquela cara de mal. Mas num debate sério, aquele sujeito é um bolsal. Né? É um bolsal. E as pessoas que estão em volta dele, inclusive os Olavo de Carvalhos da vida, esses outros de MBL e as Bia Kisses e coisas do gênero, né? As pessoas não sabem nem argumentar. São primários, ficam falando de Lenin sem jamais ter lido Lenin, falam de Cuba não tem nem sequer, quer dizer, nem sequer aquele livro antigo de Cuba de Fidel eles leram. Quer dizer, então eles não têm noção de absolutamente nada. É pessoal que sabe repetir chavões e chavões e chavões e chavões e chavões. Então, não acho que, se ele está investindo nisso, era melhor ele ter argumentos mais estruturados. Né? Simplesmente colocar um general na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? Que é algo que não existe praticamente desde Leonel Brizola, não é isso? Teve o Brum, né? Teve o Brum, não, o Coronel Brum, na Secretaria, eu acho que foi com o Marcelo Cerqueira, não foi? Indicado pelo governador, não numa intervenção. Mas, quer dizer assim, de qualquer forma, nós vimos a desmilitarização da segurança pública. Quer dizer, você voltar é um retrocesso. Se isso não for bem articulado em termos de argumentação política sólida, isso daí isso para mim vamos dizer, é um traque para dar chabu. Não acontece nada. Eu não acho que eleitoralmente é uma boa estratégia. Não acredito que seja uma boa estratégia. No Congresso, alguns analistas falaram que isso também é uma tentativa do governo de tentar reorganizar suas tropas para conseguir melhor condição para aprovar a Previdência. Eu acredito que não. Não acredito. A verdade é que esse tipo de iniciativa costuma gerar mais apreensão do que apoios, por qualquer um. Nenhum governador gostaria de ver isso como exemplo, a não ser o Pezão, que está num estado completamente
colapsado, né? Mas outros governadores não gostariam de ver isso como exemplo. Não acredito que seja algo que governadores apoiem, né? Porque a gente vê as outras formas de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro foram todas elas decretadas de forma colaborativa, né? A Operação Rio, né? A convocação da Força Nacional, as Olimpíadas, a Rio 92, tudo isso foi através de, vamos dizer, foi através de uma iniciativa, através de uma iniciativa colaborativa, ou seja, a convite do Estado. Uma intervenção nunca é colaborativa. Por mais que o governador possa estar de acordo, o governador, diga-se de passagem, está na Europa. Ele nem o prefeito está na Europa, o governador estava no Planalto. O prefeito, eles nem conversaram direito com a base política da Assembleia Legislativa. Não deu tempo para isso, de se promover um debate para isso. Então, é algo de cima para baixo. É algo de cima para baixo. Por isso que eu disse que o tom se elevou em relação a isso. É um tom mais alto. Então, não acho que isso aqui se transforma em apoios políticos para a Previdência. Eu acredito que isso é um factoide que pode, sim, vamos dizer, diversionar o fracasso do governo nessa questão da Previdência. E a legalidade dessa decisão pode ser contestada? Então, ela já aconteceu uma vez, pelo menos no Rio de Janeiro, em 94, né, com Brizola. Mas foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. A Operação Rio foi diferente. Essa medida de hoje, ela é inédita? Ela é inédita, porque ela é uma intervenção. A Operação Rio não foi uma intervenção. Foi uma atuação conjunta das forças do Estado com as forças federais, a pedido, inclusive, do Estado. É que naquela época não havia Força Nacional, então tinha que ser o Exército mesmo. Itamar e Brizola. Foi na época do Itamar. Quer dizer, houve um acordo entre o Estado e o governo federal para fazer aquilo. Então não era, vamos dizer, aquilo não foi algo intrusivo, não foi intrusivo. Né? Esse hoje é intrusivo, é uma intervenção federal mesmo. É a destituição de todos os servidores que estão na chefia, no comando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, para colocar no seu lugar pessoas que são nomeadas pelo governo federal. Isso é inédito, nunca aconteceu no Brasil antes. Nesse modelo, não. Claro, tivemos na época das Forças Armadas, na época da ditadura militar, tivemos, claro, toda a área de segurança pública, vamos dizer, comandada pelo Exército, porque, vamos dizer, se entendia que as forças estaduais eram forças reservas das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas tinham um comando de fato e de direito sobre a segurança pública dos estados. Tanto que você não via em nenhum estado do Brasil um secretário de segurança pública que não fosse militar. Na época da ditadura. E o fato de hoje os militares estarem sujeitos apenas à justiça militar, isso não vai trazer problemas jurídicos, éticos, legais a essa intervenção? Olha, isso é mais uma fragilidade da sociedade civil, só isso. É mais uma fragilidade que ela tem nesse cenário, né? Mas, como eu disse, eu acredito que nesse primeiro momento o que está em jogo é o quê? É assumir o comando da segurança pública. Não é uma intervenção por tropa. Não está previsto isso. Tá? Não é isso que está no decreto. No decreto é simplesmente uma troca de comando. Mas pode evoluir ou não para uma presença física? Pode, dependendo se esse modelo, se ele fracassar, é claro que eles podem querer subir mais um degrau. Né? É claro.